esse vai ser um daqueles vídeos que no final eu vou ouvir para saber o que eu falei, porque na verdade vou falar de coisas que é impossível saber com certeza, mas que como vem por intuição, a gente acaba aprendendo com o que se fala. Então entenda bem, há alguns vídeos eu venho falando de quarta dimensão, de como sempre falo que a vida é para se preparar para a hora da morte, porque a morte, segundo um vídeo que eu já fiz, só acaba mesmo, a vida só acaba mesmo quando a gente chega nas colônias. Porque depois da morte, na maioria das vezes, a gente perde um tempo no umbral para pensar nas besteiras que fez ou deixou de fazer. E aqui, mais uma vez, eu vou alertar vocês através do medo, né? O medo cria uma adrenalina que faz com que a gente corra atrás de soluções. Então, através do medo, eu vou novamente lembrar, através de vários vídeos que já fiz, o que é umbral ou coisa parecida. E aqui eu vou tentar mostrar como que essa coisa se dá através das cobranças que nos levam para lá. Então vamos nós. Entenda bem. Primeiro, a vida acaba quando a gente consegue voltar para as colônias e refazer o caminho de reviver para aprender uma nova lição. Então, durante a encarnação, a gente tem a oportunidade de dominar, conviver, administrar várias emoções através dos sentimentos. Isso já é um outro vídeo que eu fiz, que mostra que os sentimentos são da alma, as emoções são do corpo. E a gente é a alma que vive dentro do corpo, então a alma tem que vencer o ego para evoluir. Mas que quando a morte chega, tudo que ficou para trás continua no perispírito, continua na memória, continua nas vontades, e isso, quando é de forma negativa, porque em vida a gente não venceu, a gente vai para o umbral para pedir perdão e ser socorrido para tentar mais uma vez entender a situação. Aí muitos vão falar, mas que maldade! A gente vai ter que ir para o inferno para aprender um detalhe. Entenda bem. A vida da alma é eterna. Esse período de vida encarnada e vida no umbral é um segundo diante a eternidade. Não é longo. Sabe, os grandes mestres, através das psicografias, eles falam que o tempo está a nosso favor. Por quê? Porque o tempo é eterno. Se você não conseguir hoje, consegue amanhã ou no ano que vem, ou daqui a 10 anos, o tempo está a nosso favor, o tempo não acaba. Então, quanto mais rápido você aproveitar, mais rápido será a sua evolução. Quanto menos rápido, por escolha, por livre-arbítrio, você assim quiser fazer, mais rápido, mais devagar vai ser. É escolha. Então, aqui eu estou mostrando, através de verdades, entre aspas, porque a gente não consegue enxergar, como que isso se dá. Então, vamos lá. O título do vídeo é o inconsciente pós-morte. A gente morre, continua vivo, e todas as vontades, as paixões, os vícios, os gostos que a gente trouxe em vida agarrado a elas, continua em nós, porque a gente deveria se ver livre de qualquer tendência negativa que a gente viveu em vida para poder chegar no umbral. Você não vai conseguir chegar nas colônias, você não vai conseguir chegar nas colônias
agarrado com a vida da Terra, que não tem nada a ver, porque a Terra vamos dizer assim, se existe umbral médio, umbral grosso, umbral da crosta, você vai chegar nas colônias que está acima do umbral médio, com tendências da crosta, isso não existe. Tanto é que a gente passa por hospitais para a gente poder, de fato, entrar nas colônias. Mas aonde eu quero chegar? No inconsciente pós-morte. Nós já falamos nos vídeos anteriores sobre a quarta dimensão. Nós vivemos, quando acordados, na terceira dimensão. Altura, comprimento, profundidade. E quando a gente dorme? Quando a gente dorme, é dito que a gente vaga. Existe um fio de prata que nos une ao corpo, mas a gente vai para vários lugares do umbral, das colônias, de onde for. Então, se a gente sai do corpo, a gente entra na quarta dimensão. Quando você sonha, é dito que no sonho REM, o olho mexe para lá e para cá, é uns minutos antes de acordar. Mas nesses minutos antes de acordar que você sonha, você vê histórias inteiras que duraram muito mais do que alguns segundos do sonho REM. Por quê? Porque na quarta dimensão o tempo é diferente. E a gente percebe, então, que em pouco tempo a gente vive histórias longas. Muitas psicografias de pessoas que desencarnaram e foram para o umbral, eles contam que viveram 8 anos, que viveram não sei quanto tempo, que viveram não sei quanto, porque o tempo está na quarta dimensão e aquele negócio se esticou na negatividade. Então, conclusão, quando você sonha, e sonha com aquilo que você se culpa, aquilo que você se responsabiliza, aquilo que você está compactuando com os gostos do ego, já te dá ideia do que acontece pós-morte. A gente sempre fala que depois da morte quem te julga não é alguém que vem com a espada da justiça, não, é a tua própria consciência, porque a tua própria consciência é Deus em você. Deus junta o barro, monta o homem, sopra nas narinas dele o sopro da vida. Quem é o sopro da vida? É a consciência. Que quando você desencarna, te julga. Te julga o quê? O que você deixou o ego exercer força. Por quê? Porque você tinha um livre-arbítrio para combater ele. Nesse meio tempo que você está deixando o ego brigar com o seu semelhante, que você está deixando o ego ser mais materialista do que deve, o seu ego está se viciando nisso ou naquilo, ou nas vontades de querer ser superior, ou coisa parecida, porque o ego é egocêntrico. E se você deixa ou você compactuou, você se culpa porque está se responsabilizando com o erro. Aonde é guardado isso? No inconsciente. Então, eu fiz um vídeo há pouco tempo falando como é que você tem que ter a consciência limpa. E, novamente, eu falo, como é que você vai ter a inconsciência limpa? Tendo a consciência limpa. Porque se você correr atrás dos teus erros, usar do perdão, da empatia, do amor, do entendimento, você vai estar se culpando de alguma coisa? Não, você está correndo atrás de resolver. Então, quanto menos você deixar o inconsciente, que é aquilo que já te deu ideia da quarta dimensão, porque é no inconsciente que vem as informações pelo sonho. Isso é Freud, Jung, todos eles, os grandes
médiuns que vieram em terra para falar de psicografia, de psicologia, já falava que através do inconsciente você sabia as suas culpas, você sabia os seus traumas, você sabia os seus impedimentos. Porque tudo está onde? No inconsciente. O ego quer ser livre, o ego quer ditar as vontades dele, o ego quer repetir as manias dele, o ego se ama. E onde fica então as culpas e a responsabilidade pelo erro? No inconsciente. E o inconsciente é acostumado durante a sua vida inteira, um terço da tua vida você vive no inconsciente porque está dormindo. E a resposta do seu dia a dia em sono vem por onde? Pelo inconsciente. Quando tu morre, você começa a sonhar. Tem muitas psicografias de pessoas que morreram que não perceberam que morreram porque estão vivendo como num sonho. Mas só que não estão dormindo, estão mortos. Só que não estão encarnados, estão desencarnados. Então, o que te prende ao sonho? O costume de dia a dia viver no inconsciente durante o sono. Desencarnou, você está no sono. Você percebe que dorme? Não, você começa a sonhar, não sei o quê, de repente você percebe que apagou. Aí, às vezes, você acorda um pouco depois que entrou no sonho REM e fala assim, eu estava dormindo, porque eu estava sonhando. Então, você desencarnou, você entra no sonho. E no sonho vai aparecer o quê? Tudo que você se responsabilizou pelas culpas que compactou com os erros do ego. Aí eu pergunto, porra, não está na hora de subjugar o ego? Para deixar a consciência limpa e o inconsciente sem culpas? Porque quando a morte chegar, você corre o risco de achar que está sonhando e ir para o umbral e não perceber que está no umbral. Pode ser no umbral médio, pode ser no umbral grosso, pode ser na crosta da terra, pode ser nos abismos. E você vai achar que é um pesadelo, você vai achar que é um sonho, você vai achar que é um não sei o que não está entendendo. Por quê? Porque você vai estar vivendo no inconsciente, ainda vivo, mesmo desencarnado. Então, como que você se livra do consciente? Tendo ele livre, tendo ele solto, tendo ele leve. Como que você se livra do inconsciente? Não tendo culpas e responsabilidade de estar compactuando com o ego do corpo. Como que você faz isso? Se esforçando diariamente e usando do amor, da fraternidade, da empatia, da simpatia, do perdão. Tudo que você der aos outros, isso vai refletir em você. Se você der perdão, você está se perdoando. Se você der amor, você é amor. Você não consegue dar o que não tem. Então, quando você desencarna, tua consciência está limpa e o inconsciente sem culpa. Do contrário, quando você morre, você vive no inconsciente ainda vivo. E vai perder um tempão no umbral. Para que serviu a tua escada de evolução? A escada rolante estava andando quase que para trás, podendo estar a 100 por hora. Então, livre-arbítrio, você pode escolher ser uma tartaruga manca ou uma lebre. De que forma? Agindo contra o ego. Aceitando ele, porque ele lhe foi dado em comum acordo para a vida que você teria que ter antes da encarnação. Não tem que reclamar das oportunidades de evoluir. Tem que aceitá-las, entendê-las, convivê-las e simplesmente ser feliz na medida do possível. Ok? Então, você morre e vai para onde? Vai para o umbral? Não, você vai para a inconsciência.
A inconsciência que te leva para o umbral. Tem a consciência limpa e a inconsciência sem culpa. Eu acho que eu consegui vender o peixe. Estou falando de alguma coisa que é impossível de enxergar, porque a gente está vivo, porque a gente não alcança o inconsciente. É mais fácil falar do consciente, que faz parte do ego, e o ego é externo, o inconsciente é interno. Mas ficou claro que o problema da inconsciência são as culpas que você aceita porque se responsabilizou em compactuar com os erros do ego do corpo onde você vive. Então, haja diariamente contra esse tipo de negatividade para quando chegar a hora da morte, você ser levado direto para as colônias. Ok? Olha, em breve, sei lá quando, está dito aí que o apocalipse não está longe, muitos de nós vamos desencarnar. Desencarnar não é morrer. Vamos desencarnar. Então vamos nos preparar para esse momento. Essa é a minha função aqui. Ok? Gostou, dá o like. Não gostou, joga pedra. Não gostou, contra-argumenta. Faz os seus comentários. Estou aqui para tentar ajudar. Abraço.